Bem que nós estamos lançando, na realidade isso é um relançamento, né? Uma obra revista pelo tradutor Augusto de Campos, desse livro que é fundamental para quem estuda poesia, né? Não particularmente para quem gosta de poesia, mas para quem estuda poesia, porque, convenhamos, não é muito fácil ler Pound, né? Mas graças a pessoas como Augusto de Campos, ele traz uns caminhos das pedras aqui, tem ensaios do Haroldo, do Décio, que nos dão um pouco de trilha para chegar à ideia poética do Pound. E para comemorar esse lançamento, também como homenagem ao tradutor Augusto de Campos, eu fiz questão de convidar 3 pessoas que eu tenho profunda admiração e profundo respeito, não só pelo conhecimento da obra do Augusto e muitos anos de dedicação a ela, mas também pela obra do Pound, né? Não tem como você gostar de poesia concreta, Augusto, Haroldo, sem conhecer pelo menos a obra poundiana. Então, de lá para cá, eu queria apresentar o Dirceu Villa, um grande amigo e tradutor. O Dirceu, eu considero um poundiano da melhor estirpe. O Dirceu traduziu essa obra clássica aqui do Pound. É um dos livros da juventude do Pound, né? A gente fez um livro praticamente idêntico à edição dos anos 20, com o mesmo a mesma tipografia, o mesmo tipo de capa, a mesma cor da capa, inclusive, a mesma cor do impresso tipográfico, com exceção desse símbolo aqui, é praticamente idêntico. E do jeito que ele está velhinho assim, está parecendo original, né? Então, o Dirceu tem uma obra poética que vale a pena conhecer, e como tradutor é uma das pessoas que se diferenciam no cenário brasileiro, na língua portuguesa. No centro aqui temos o Cláudio Daniel, que tem uma longa história como ensaísta, poeta, editor também, muitas vezes, né? Curador de inúmeros eventos de arte e uma vida dedicada muito à poesia de invenção, particularmente. Cláudio sempre toca nessa tecla aí. Para quem se tornou leitor de Pound, não tem como a gente tratar a poesia como invenção, né? E o Cláudio vai falar isso muito melhor para vocês, né? E aqui ao meu lado o Fred Barbosa, que além de um dos grandes poetas da atualidade, e eu diria da segunda metade do século XX, Fred tem uma história de gestão cultural muito importante no cenário brasileiro, particularmente por ter idealizado a fundação da biblioteca Casa Haroldo de Campos, chamada Casa das Rosas, né? Aliás, eu não sei, Fred, você podia falar por que chama Casa das Rosas? Deveria ser Casa Haroldo de Campos, né? Eu acho que Casa das Rosas bem... Não, brega. Casa das Rosas é o lugar que tem a roseira lá, e na década de 70 eu acho brega, desculpa. a gente passava e via a roseira que era plantada pela filha do Ramos de Azevedo. Ah, tá bom. O Fred conhece a história da Casa das Rosas. Então eu convidei essas 3 pessoas, não só pela admiração e amizade, mas porque são pessoas que eu particularmente, pode haver mais, mas particularmente eu não conheço outras pessoas que poderiam estar aqui para falar desse livro hoje. Então, obrigado por aceitar o convite. Queria começar então pelo Fred.
e que ele contar também da Casa das Rosas. Vai começar comigo. Eu queria primeiro agradecer ao Vanderlei o convite para falar, e vocês que estão aqui. Vou ser bem breve. Queria inicialmente fazer uma homenagem a uma pessoa que nos deixou essa semana e que era muito importante para mim, foi muito importante na minha carreira, na minha vida, Lígia de Azevedo Campos, que nos deixou. Evidentemente o Augusto, eu e o Vanderlei estávamos tentando tramar o Augusto mandar alguma coisa pra gente, né Vanderlei? Mas evidentemente não foi possível, né? Afinal de contas, ele perdeu a companheira dele de, meu Deus dos céus, né? Quantos anos? E uma das pessoas mais generosas, inteligentes, né? E calorosas que eu já conheci, que foi a Lígia, né? Eu queria fazer a minha homenagem à Lígia. Eu começo a falar, já fico emocionado aqui, né? Bom, queria agradecer também a presença dos companheiros, o Dirceu. Eu concordo completamente com o que o Vanderlei falou, eu digo mais, né? Realmente é o cara que está aí levando adiante essa tocha, né? De mostrar a obra do Pound, né, que tem muita resistência, né? Vou até comentar um pouquinho o porquê disso, né? Mas ele tem feito um trabalho excepcional, né, na divulgação da obra do Pound, na tradução, cursos que ele tem dado, e, né, certamente é a pessoa que está levando adiante isso nesse país, né? E jovem como é, né? E o Cláudio, né, que tem essa longuíssima carreira, porque ele é muito velho, né? E a gente brinca muito, mas eu tenho feito muitas coisas junto com o Cláudio. Ele tem sido realmente uma das pessoas que mais tem lutado pela poesia nesse país, né? Isso vai ser, infelizmente, essas coisas são reconhecidas muito tempo depois que as pessoas se vão, né? Mas certamente será reconhecido depois como o equivalente na nossa época àquilo que foram Oswald e Mário de Andrade na época deles, né? Isso não é pouco. Bom, eu queria começar com uma história. Eu trouxe minhas filhas aqui hoje por uma razão bastante prática, né? Elas estão comigo hoje e eu falei, vamos lá, né? E elas toparam, para meu espanto, elas preferem ficar em casa, né? E isso me lembrou uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha 11 anos de idade e eu morava numa cidade chamada New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos, onde meu pai estava fazendo pós-doc com o Emir Rodrigues Monegal, dos maiores estudiosos da literatura latino-americana, e do Jorge Luis Borges, em 1972. No dia 2 de novembro de 1972, meu pai foi a um evento na Universidade de Yale. E por alguma razão prática, que agora não me ocorre, ele me levou. E eu tinha 11 anos. Né? Minhas filhas têm 10. E eu fui meio a contragosto, né? Imagina, tinha mais o que fazer, jogar beisebol, jogar futebol, né? E fui com ele a esse evento em Yale. Dia 2 de novembro de 1972. Era uma homenagem ao Ezra Pound, que tinha morrido no dia anterior. Essa homenagem para um garoto de 11 anos era absolutamente tediosa, né? Fiquei lá ouvindo, não tinha celular naquela época para eu ficar me entretendo. E eu fiquei lá ouvindo a história, os caras falando, um monte de coisa. Não me interessei muito. Até que eles colocaram num gravador de rolo uma entrevista. Foi a última entrevista que falava, não sei se é verdade, o Dirceu talvez conheça, a última entrevista que o Pound fez em vida. E nessa entrevista, no final da entrevista, perguntam para o Pound uma pergunta, né, bem idiota, eu acho até, mas que foi o seguinte: o que você pode dizer para os jovens de hoje? O que você pode dizer para a juventude? Pergunta, né, chavão. E ele respondeu uma palavra só, e veio uma voz rouca, uma voz que parecia já do túmulo. Isso me impressionou lá com 11 anos. Ele disse a seguinte palavra: curiosity. Curiosidade. Isso até hoje, quando eu falo, eu lembro da voz. Curiosidade.
E acho que isso é uma marca, sem dúvida, do Pound e do legado que o Pound nos deixou. Agora, eu diria que a palavra curiosidade pode se abrir em dois caminhos, duas frentes. Uma delas é a frente da inovação, da experimentação, a curiosidade de experimentar, né? De experimentar coisas novas, de procurar inventar, a poesia de invenção, né? De um lado, isso. Do outro lado, curiosidade remete também à erudição. E aqui eu quero parar e perguntar até para vocês. Quando eu falei erudição, não vem essa imagem de conservadorismo? Para muita gente no Brasil, a palavra erudição virou um xingamento. Eu falar, Dirceu, esse jovem moderno que está aqui, é um jovem extremamente erudito. Aí as pessoas vão pensar, erudito é um cara conservador, é um cara careta, é um cara reacionário. A palavra erudição ficou carregada nesse país de um aspecto muito pejorativo. Diga. Eu acho que é porque também me passa a sensação, quando eu ouço erudito, que é uma coisa para poucos e que não tem intenção de se tornar para muitos. Ah, que maravilha, adorei. Eu ia falar isso. Elitista, né? Você está falando, você está dando a definição do elitismo, né? Erudição é uma coisa elitista. Exatamente, né? Perfeito. Ora, é muito curioso que erudição é um acúmulo de um conhecimento. E esse conhecimento pode ter a intenção de se divulgar para os outros, de se difundir, né? Eu já vi numa escola aqui em São Paulo, uma escola muito bacana, falarem assim, os alunos não querem isso, não querem erudição, eles querem outra coisa, eles querem diversão. Puxa, a diversão não pode ser erudita, a erudição não pode ser divertida, né? A gente não pode, né, comunicar com as pessoas e ensinar, por exemplo, quem é Pound para um aluno da periferia? Pode. Né? Ele pode gostar de um poema do Pound, aquele poema do metrô, por exemplo. Qualquer um de São Paulo vai entender, né? A poesia do Pound pode chegar às pessoas, né? A erudição e a experimentação. Isso vem da palavra curiosidade. E isso me parece ser a essência da importância do Pound para a poesia concreta. Porque quando a gente pensa no Paideuma, para usar uma palavra poundiana, né? No conjunto de obras e de autores preferidos, escolhidos pela poesia concreta lá nos anos 50, a gente pensa em alguns autores cuja relação com a poesia concreta é mais ou menos óbvia, não é? Mallarmé, principalmente o Mallarmé do ANCUDD, do lance de dados, usando a tipografia, né, Vanderlei, variada e tal, que é bem típico da poesia concreta. Cummings, né, com a questão da espacialização, né, que é bem característico da poesia concreta. Joyce, né, com a criação linguística, né, com a experimentação linguística, que também é bem típico da poesia concreta. E Pound, né? Pound não é tão clara a relação. Eu diria que a relação da erudição, né, Haroldo, Décio, Augusto, sempre foram escritores extremamente eruditos. Com a experimentação, com o Make It New poundiano, né, me parece a grande influência do Pound. E acho que é a grande coisa que a gente pode usar hoje, né, para, digamos, fomentar a nossa poesia, o nosso pensamento no Brasil, né? Lutar contra essa ideia de que a erudição é elitista, não sendo elitista, para começo de conversa, né? E procurando, né, também experimentar, lutar contra essa ideia de que a erudição é o contrário da experimentação, né? E é interessante porque a poesia concreta levou pancada, né? Tanto daquelas pessoas que achavam que eles eram porra louca, né? O Geração de 45, por exemplo, que era muito erudita e era muito elitista, né? E achava que a poesia concreta era porra louca, né? Era o rock and roll da poesia, né? Rock and roll usado pejorativamente na época, né? Que é bom, aliás. Aliás, é maravilhoso o seu rock and roll da poesia, né? Para nós hoje. Mas na época era considerado pejorativo o seu rock and roll. Era uma coisa de jovens imbecis. E escreveram no jornal isso, né? De um lado, né? Então, eles são atacados pelos eruditos,
E por outro lado são atacados também por gente que defende a experimentação, defende a poesia marginal, por exemplo, que criticava a poesia concreta, os concretos, por serem extremamente eruditos, né? Então, é interessante a gente pensar nisso como herança para hoje, né? Acho que é muito importante, eu queria falar basicamente isso. Também queria tocar num outro assunto bem polêmico. Eu fiz uma vez, estou usando histórias, né? Fiz uma vez um concurso na USP, e nesse concurso, eu era bem jovem, não ia entrar mesmo, e eu fui dar uma aula, e na aula eu falei do Ezra Pound. Depois, no exame lá de títulos, um dos grandes professores da USP virou para mim e falou assim: é um absurdo você mencionar o nome de Ezra Pound nessa universidade. Falei, vai, mencionar o nome? Porque o Ezra Pound foi fascista. E aí, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente, é um elefante na sala, que a gente tem que discutir também, né? E eu li muita coisa do Pound, e lendo as coisas, em vários momentos eu concordava. Por exemplo, aquilo que ele chamava de usurocracia, né? A gente vive no Brasil a usurocracia todo dia que a gente atrasa uma conta, né? Esse mundo capitalista governado por bancos que tem esse país, seja a direita nojenta, seja a esquerda melhor no poder, os bancos continuam dominando, não é verdade? Nós vivemos um mundo capitalista horroroso, cada vez pior. Lendo os textos do Pound, ele ataca isso o tempo todo. Só que o que ele achou? Ele viu como saída o fascismo. Não preciso dizer que ele errou, né? É possível a gente achar só a direita, né, aquele Bozo lá, né, que pode considerar Mussolini interessante. Mas na época, gente, tem uma coisa que eu li que muito pouca gente sabe. Uma frase do Portinari. Portinari é considerado um pintor popular, preocupado com questões sociais, não é verdade? Tem uma frase do Portinari que é o seguinte: o Brasil precisa de um Mussolini. E ninguém fala que a gente não deve curtir a obra do Portinari porque o Portinari defendeu Mussolini. Ele defendeu Mussolini, sim, no começo, né? Porque o Mussolini dava um valor enorme para a arte, dava um valor imenso para os artistas. E isso pegou os artistas, os poetas, né? Marinetti, você sabe. E o próprio Pound. É claro, né, que é lamentável ele ter sido fascista. É claro que é lamentável, né? Ele foi preso, né? Ele foi acusado de traição, depois ele foi mandado para um hospital psiquiátrico, ficou preso lá, né? É claro que isso é lamentável do Pound, mas isso não destrói todo o trabalho que ele teve com a poesia, e é preciso, inclusive, que a gente procure entender o que aconteceu com ele, e um dos fatores que levam à adesão ao fascismo é, evidentemente, o desespero e a luta contra o capitalismo, não é? Agora, claro que é uma opção lamentável, né? Mas isso não destrói tudo o que ele fez, nem dá para a gente dizer, como esse professor falou, que não é possível citar o nome de Ezra Pound na Universidade de São Paulo. Talvez por isso a Universidade de São Paulo tenha ficado tão atrasada, tão lamentavelmente retrógrada durante tantos anos. Não dá para... O que eu sinto muito quando a gente cancela artistas do passado é que a gente usa as informações que a gente tem hoje para julgar como eles deveriam ter se comportado na época. Isso. E, na verdade, se a gente for olhar para trás, não vai sobrar de artes plásticas, de música, não sobra ninguém. Então, eu acho que contextualizar é importante e continuar falando e apontando por que aquilo foi errado, mas o que sobrou ali e que ninguém é uma folha plana faz diferença. Maravilha, adorei tudo que você falou, né? Que legal. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou passar para os nossos colegas. Se vocês quiserem depois comentar mais, a gente pode discutir depois, né, Vanderlei? Tá? Obrigadíssimo pela atenção e vamos ler, né? Esse livro. Vanderlei conseguiu fazer uma coisa incrível, que é, inclusive, despertar o Augusto para reeditar, né? Eu vou fazer uma indiscrição aqui. Uma vez eu falei para o Haroldo, conversando com o Haroldo de Campos sobre o Pound,
eu tive a ousadia de falar para ele que eu não gostava dos cantos. E é porque eu não gostava, eu tinha 20 e tantos anos, e eu não gostava muito dos cantos. É difícil, os cantos são difíceis, né, Dirceu? Difícil pra caramba. E eu não gostava muito. E eu falei para ele que o poema longo que eu gostava mais da literatura anglo-americana moderna é um poema do William Carlos Williams, chamado Patterson, né, que eu acho lamentável, inclusive, que não se fale tanto desse poema. É um poema sensacional do William Carlos Williams. E eu falei isso para o Haroldo, né? Tive a ousadia de falar, eu prefiro o Patterson do que os cantos. Ele fez um silêncio, olhou para mim e falou, dá para entender que você prefere. Eu nunca me esqueci disso, até hoje eu penso. Dá para entender que você prefere o Patterson. Tipo assim, você vai preferir mesmo. Até hoje eu penso, o que eu fiz de errado para merecer isso? Mas outra coisa que eu perguntei para o Haroldo. Haroldo, a coleção Signos, da editora Perspectiva, que acho que é a maior coleção de poesia que já foi publicada nesse país, tem Mallarmé, tem Joyce, tem Cortázar, tem um monte de gente. Depois passou a publicar alguns poetas contemporâneos, como eu e o Cláudio, né? E Risério, né? Gente nova, Joseli, né? Também. Mas na época, a Signos só publicava esses grandes nomes. Eu perguntei, por que o Pound não está publicado lá? E o Pound está publicado nesse livro da UCTEC. Por que não o Pound na coleção Signos? E aí o Haroldo me deu uma resposta que eu me comovi, achei muito interessante. Ele falou, eu nunca levei a proposta para a Perspectiva. Eu falei, mas por que você não levou a proposta para a Perspectiva? Ele falou, Fred, professor Jacob Ginsburg. Eu não vou levar para o professor Jacob Ginsburg e para a comunidade judaica publicar um livro do Pound. Porque o Pound, nessas do fascismo, era antissemita também, na luta contra os bancos e tal. Não posso levar. E aquilo achei muito bacana, porque ele nunca levou, né, para a Perspectiva a ideia de publicar por causa dessa razão. Então ele tinha consciência, né, de todo esse problema também, é claro. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos passar para os nossos... Né? Fred, só rapidinho uma observação. Por outro lado, o Jacob Ginsburg também nunca colocou nenhum empecilho para o Augusto, para o Haroldo publicar, por terem publicado Pound. Sim. Exatamente. Por outro lado, o professor Jacó jamais, como não sei se vocês ouviram o que o Ademir falou, jamais colocou empecilho, né? Porque é gente inteligente, né? Gente que, né? Entende das coisas. É isso aí. Legal, Ademir, bacana. É isso aí, obrigado pela atenção de vocês. Então, boa noite a todos e a todas. Agradeço ao Vanderlei Mendonça pelo convite para estar aqui com vocês, para uma conversa informal sobre Ezra Pound, autor publicado pela editora Cobalto, uma bela antologia que reúne traduções, né, feitas pelo Mário Faustino, José Lino Grunewald, os irmãos Campos e Décio Pinhatari. Uma edição histórica, quase épica. Bem, eu considero Ezra Pound o poeta maldito do século XX. E aqui eu vou retomar e desenvolver algumas coisas que o Fred já comentou. Por que o poeta maldito do século XX? Ele não foi um estudioso de ciências ocultas, nem homoafetivo ou consumidor de ópio e haxixe, né, como Rimbaud, nem alcoólatra, como Verlaine. Não pintava os cabelos de verde, como Baudelaire, nem se vestia com roupas de marinheiro, como Tristan Corbière. Ele evitava escândalos relacionados à sua vida pessoal. Não foi comunista, como Mayakovsky, nem fez apologia da democracia, da ecologia, do pacifismo, da desobediência civil, como Walt Whitman, Emerson, Thoreau e outros transcendentalistas norte-americanos.
Pound pertence a uma outra família de poetas e escritores utópicos. Uma família que sonha não com um futuro igualitário, mas com um passado da Europa medieval e renascentista. Sua crítica ao sistema financeiro, à usura, como o Fred mencionou agora há pouco, é pautada pelo pensamento católico da Idade Média. E ele identificava os banqueiros com os judeus, não com uma classe social, a burguesia, e um sistema econômico, o capitalismo. Pound abraçou a causa fascista, talvez sem entender a real natureza do fascismo, que é a face mais cruel e trágica do modo de produção capitalista, que não se limita cronologicamente às décadas de 1930 e 40, uma vez que essa ideologia, reciclada no combate ao comunismo, domina hoje toda a Europa Oriental, incluindo a Ucrânia, e se espalha cada vez mais pela Europa Ocidental e até mesmo, de modo mais caricatural, na América Latina. Caricatural porque comparar Bolsonaro com Mussolini não tem como, né? Mussolini, pelo menos, era um homem culto. Pound, que não se sentia confortável no século XX, era da sociedade de massas, da cultura de entretenimento, da indústria, da imprensa, do parlamento, viu no fascismo uma alternativa a dois extremos. O socialismo da União Soviética, que ele abominava por seu sentido igualitário, e o capitalismo, que ele abominava igualmente, por transformar todas as coisas, inclusive a arte, em mercadoria. No fundo, talvez Pound considerasse esses dois modelos de organização econômica e social como as duas faces de uma mesma moeda. A modernidade, que surgiu com o Iluminismo e a Revolução Francesa. Este, aliás, foi um discurso adotado pelos próprios fascistas, que se consideravam continuadores do Império Romano. A fantasia ideológica criada pela propaganda fascista foi adotada por Pound, que desejava desembarcar do século XX e voltar ao século XII, época das cantigas dos trovadores, da Divina Comédia, da pintura de Giotto, das catedrais góticas. E Pound não foi o único que acreditou nesse conto de fadas. T.S. Eliot, Fernando Pessoa, Céline, Mishima, Salvador Dalí, Nelson Rodrigues, de certo modo, e muitos outros poetas, escritores e artistas se alinharam a posições semelhantes, embora nem todos declarassem apoio direto ao fascismo. O Fernando Pessoa tem um artigo, um manifesto, que se chama Defesa e Justificativa da Ditadura Militar em Portugal. Nem por isso Fernando Pessoa foi banido da USP, né? Nelson Rodrigues não foi banido da USP, o Eliot, que era antissemita, não foi banido da USP, mas o Pound foi. Bom, então, peraí, me perdi um pouco. Então, Pound abraçou a causa fascista, sem entender direito, né, a natureza do fascismo. E agora eu me perdi, perdão. Tinha acabado de falar do Fernando Pessoa. Embora nem todos declarassem apoio direto ao fascismo, como ele fez, realizando inclusive programas de rádio em Roma, em que ele falava sobre Confúcio, poesia chinesa clássica, e exortava os soldados norte-americanos a desertarem.
inclusive por causa desses programas, né, que falavam sobre Confúcio, poesia chinesa. Alguns fascistas acreditavam que ele era um agente duplo e que ele estava passando mensagens secretas para os aliados, usando a Rádio Roma para trair a causa fascista. Muito bem. O preço que ele pagou por isso foi uma condenação moral que o levou ao ostracismo, ao limbo dos poetas a serem desprezados por leitores supostamente humanistas. Muito supostamente. Pound virou sinônimo de fascismo, o que é uma injustiça, pois sua poesia é talvez a mais importante do século XX, ao lado da poesia de Mayakovsky, que abraçou o comunismo, e foi o seu antípoda em quase todas as coisas, menos na crítica aos bancos e na poesia. Duas questões importantes. Apesar de seu extremo conservadorismo, a poesia de Pound não é menos moderna ou revolucionária que a de Mayakovsky, o que constitui um curioso paradoxo. Um poeta com ideias tão retrógradas foi capaz de escrever uma obra tão avançada para o seu tempo, tanto em sua escrita criativa quanto em seus ensaios teóricos, que estão na base do pensamento da poesia moderna. Esta contradição nos faz pensar no compositor alemão Richard Wagner, anarquista e revolucionário na juventude. Participou da Revolução de Dresden, em 1848. Depois, nacionalista, monarquista e reacionário. Mas que mudou a história da música com a ópera Tristão e Isolda. E podemos lembrar também de Nelson Rodrigues, Roberto Piva, Jorge Luiz Borges, e tantos outros autores mais recentes que também defenderam ideias reacionárias. Vargas Llosa. Oi? Vargas Llosa. Vargas Llosa. Ah, sim, esse aí nem eu leio. Ainda Nem eu suporto. deve. Sem deixarem de ser grandes poetas e escritores. Roberto Piva, né, que é o ídolo dos adolescentes que se dizem anarquistas, defendia a monarquia, estudava heráldica, né, odiava o PT, né, escrevia alguns poemas assim, anticomunistas que me dão um ranço, né, quando eu releio. Jorge Luiz Borges defendeu a ditadura militar na Argentina, Nelson Rodrigues defendeu a ditadura militar brasileira. Nem por isso eles entraram no índex de autores malditos que não devem ser lidos. Só o Pound que acabou assumindo a culpa coletiva, né, de todos os escritores que foram reacionários. De todos eles, porém, já estou acabando, Pound foi o que pagou mais caro por suas equivocadas escolhas. Preso por traição à pátria, o que nos Estados Unidos daria pena de morte, foi encarcerado em uma jaula, em um campo de prisioneiros, mantido pelo governo dos Estados Unidos. Ele chamava essa jaula de jaula, né, de jaula do gorila, né, Gorilla Cage. Levado a julgamento para que não fosse condenado à morte, foi declarado insano e internado em um hospital psiquiátrico. Possível manobra jurídica para que os Estados Unidos não ficassem conhecidos nos registros da história como o país que matou um dos maiores poetas do século XX. Na prisão, Pound dividiu seu tempo entre a tradução das 305 odes clássicas coletadas por Confúcio e o trabalho em seu poema longo, Os Cantos, ou Cantares, ao qual se dedicou durante mais de 50 anos, desde 1917 até o seu falecimento em 72.
dedicava-se ainda a exercícios solitários de boxe, que ele aprendeu com Ernest Hemingway, em troca de lições de poesia. E a brincadeiras com os esquilos, que eventualmente surgiam na janela de onde ele ficava, né, no hospital psiquiátrico, chamado de quarto, não sei se é o termo mais adequado. Ele amarrava um amendoim em um barbante, jogava a guloseima para o esquilo, e quando o esquilo se aproximava para comer, ele puxava o barbante, pregando uma peça ao animal. Coisas que a gente faz preso, né? Ele era doido mesmo. Coisas que a gente só faz preso. Ao ser libertado do hospital psiquiátrico, em 1957, após um período de 12 anos de internação, viu a sua reputação ainda maculada pelo estigma do fascismo. Até poucas décadas atrás, evitava-se até falar a respeito de Pound, como se ele fosse alguém a ser escondido no porão da história literária. E qualquer um que se dedicasse à leitura e estudo de sua obra era suspeito de também ter convicções fascistas, né? Então, Vanderlei é fascista, o Fred é fascista, o Dirceu é fascista, né? Eu sou fascista, tá cheio de fascista aqui, né? No Brasil, esse preconceito contra o autor dos Cantos foi vencido graças ao trabalho ensaístico e tradutório de Mário Faustino, Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pinhatari e Juscelino Grunewald, que revelaram ao público brasileiro a imensa riqueza de sua obra. Hoje, o estigma foi parcialmente superado no Brasil e no cenário internacional. E já podemos declarar o nosso amor pela poesia e pelo pensamento poético de Pound, sem que isso seja interpretado de maneira política. Pound foi um gigante como poeta e permanece como o mais lúcido pensador da poesia da época contemporânea, na minha opinião. E só para finalizar, né, fazendo uma autopropaganda, em maio eu vou começar um curso online sobre a poesia e o pensamento de Ezra Pound. Quem tiver interesse, né, depois pode conversar comigo. Obrigado a todos. Parece até que a gente conversou antes, né? Pois é combinado. São anos. Bom, boa noite. Eu sou o Dirceu Vila e Fred, me passa aqui o livrinho ali. O livrinho. Eu tenho que agradecer. Não, esse aqui mesmo. Eu tenho que agradecer ao Vanderlei por outro motivo. Vejam, esta é a minha edição de poesia. Olha o que aconteceu já com esse livro. Então eu obviamente tenho que agradecer a ele, porque olha só como esse aqui está novo. Então o meu ficou tão gasto de escrito, que ele precisava de um novo. Eu achei ótimo que Fred e Cláudio disseram aqui, porque obviamente tira dos meus ombros uma porção de coisas que eu tinha para dizer. Eu agradeço a vocês logo em casa. Mas algumas coisas são coisas talvez que a gente recorra a pensar aqui também. Uma delas eu acho que é a mais importante, porque quando eu entrei na faculdade, na USP, comecei a estudar literatura e uma das grandes frustrações de um poeta, então, de 17 anos, era o fato de que seus professores falavam de qualquer coisa em torno da poesia, menos da poesia. E eu, obviamente, frustrado com aquilo, juntei meus amigos e amigas e a gente ia para um bosque, depois que terminavam as aulas, e ficava discutindo poesia. As nossas eram de poetas que a gente admirasse. Obviamente, eu, por causa de ter nascido com o terrível signo de Virgem, sou uma pessoa impiedosa nas minhas críticas. Isso fez com que os meus amigos chegassem, e não num tom de elogio, me dissessem assim: você já leu Ezra Pound? Daí eu, não. Aí o meu amigo disse assim: este cara aí é meio parecido com você, acho que você vai gostar dele. Claro, eles estavam me encomendando a leitura de um fascista, né? Daí eu fui naquele livro que então era o mais famoso do Ezra Pound que circulava por aí, que é o ABC da Literatura, que está traduzido pelo José Paulo Paes e o Augusto de Campos, com aquela maravilhosa no final, aquela
antologia do Painel, uma Poundiano, que é uma beleza. E só tem na edição nacional, vejam vocês, que maravilha. Vocês comprarem a original, não tem antologia do Painel. Eles deviam adotar isso aí, né? Eu acho. Lá nos Estados Unidos, talvez, fosse uma boa ideia. Pois bem, li o ABC da literatura. Lá pelas tantas eu pensei o seguinte, eu falei, trata-se efetivamente de um fascista, o cara está dando ordens de serviço aqui geral e distribuindo bofetadas para todo mundo na literatura. Né? Só que ele desafiava você a fazer alguma coisa que fosse talvez inteligente, significando, aceite o desafio, faça melhor do que eu. Aí eu falei, Marcos, sem dúvida, farei agora mesmo. Sentei lá e falei, vou produzir uma lista rival àquela do Ezra Pound. Qual foi a minha surpresa? Minha lista tendia a ser igual a dele. Eu falei, ele tem razão. Anos depois, já, obviamente, querendo fazer uma iniciação científica sobre os cantos do Ezra Pound na USP, mesma história que o nosso querido Fred contou aqui, eu cheguei para vários professores da USP e um deles me disse uma frase tão emblemática quanto a que ele ouviu. O cara chegou para mim e falou assim, se eu morrer sem ler Ezra Pound, não teria perdido nada. Você devia ter falado, se você morrer sem ler qualquer coisa, você não perdeu nada. E aí, veja vocês. Respondido igual o Haroldo, né? Falou pra ele. Pois é. Eu entendo que você não queira ler até a morte o Ezra Pound. E essa foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque daí para responder uma questão que tem circulado aqui, inclusive quando os meus dois queridos colegas começaram a falar, eu acho que o problema do Ezra Pound ter sido, digamos, desaparecido e cancelado não é propriamente o fato dele ter sido fascista, porque isso, como a gente provou aqui, vejam vocês, a Gertrude Stein traduziu coisas para o governo colaboracionista do Pétain na França. Colaboracionista com quem? Nazistas, a senhora Stein. Vejam vocês. E ninguém, na verdade, simplesmente tirou a Stein do currículo. Ainda bem. Né? Mas por que tiraram o Pound? Porque o Pound não perdoava a conversa fiada a respeito de literatura. E quem que era mestre e doutor em conversa fiada de literatura? Todos os mestres e doutores em literatura. Obviamente ele não seria perdoado, percebe? Quer dizer, eles pegaram ele para Cristo e o cara, né, dançou. Agora, o interessante, inclusive, do fascismo do Ezra Pound é uma coisa que eu até diria para vocês. Nós jamais defenderíamos Ezra Pound se a gente quisesse extirpar dele o fascismo dele. O livro dele, que aqui nós temos um pedaço dos Campos, traduzido maravilhosamente pelos irmãos Campos e o Zé Lino Grunewald e o Décio Pinhatari. Jamais poderíamos fazer isso porque o único modo da gente entender o que o Ezra Pound trouxe para nós de absoluta verdade é a tragédia que ele viveu em pessoa. O tipo de engano que ele caiu e que ele confessou depois numa entrevista tardia, junto com o Allen Ginsberg. O Ginsberg vai encontrá-lo em Veneza e ele diz para o Ginsberg, olha, o pior de tudo foi o meu suburbano preconceito antissemita. Todos os modos como ele começou a, de certo modo, se calar e se desculpar, inclusive nos cantos, são uma coisa que mostra uma vergonha extraordinária de um autor que percebeu o quanto havia se enganado a respeito daquilo. Então, o fascismo do Ezra Pound é uma tragédia do século XX, eu proporia. E a gente só pode achar, por exemplo, que os Cantos são um livro importante, porque ali vocês têm diante de vocês um dos maiores poetas da humanidade flagrado numa tragédia. Como é que um poeta desse tamanho flagra na sua poesia a tragédia pessoal que ele viveu? Então o transtorno que nós temos na história própria dos Cantos, quando ele flagra essa insuficiência dele, que antes ele achava que era provavelmente o melhor equivalente de Deus na Terra, o Sr. Pound. Né? Tanto que existe uma piada, porque o pai do Ezra Pound chamava Homer Pound, não do Homer Simpson, mas do Homer de Homero. Né? Chamava Homer. E o Pound casou, na verdade, com uma mulher que se chamava, com o sobrenome Shakespeare. Então o Ezra Pound se apresentava assim, ele dizia, notem a progressão, Homero, Shakespeare, Pound. Vocês veem como ele obviamente sabia, né, e sentia que era, né, destinado a grandes coisas. Mas veja, o exagero do Ezra Pound nesse tipo de coisa, o que ele seria capaz, era provavelmente também a coisa que levou ele ao engano fatal. Aqui, como o Fred disse, por exemplo, do modo como ele pensava o sistema dos bancos, né? Ele está certo a respeito do sistema dos bancos. O erro dele está em atribuir isso a judeus. Pronto. Né? Basicamente isso. De resto, ele está certo. Você tira essa parte, Paulo está certo. Ele continuou falando a verdade ali. Né? Agora, uma coisa interessante a respeito disso, eu diria, e justamente talvez para sugerir a vocês a leitura mesmo, não apenas, eu diria, dos Cantos, mas toda a obra do Pound,
e até da obra crítica dele, que eu acho fundamental, como dizia o T.S. Eliot, a única obra fundamental escrita sobre literatura, né? Eu pensaria o seguinte: toda vez que a gente lê o Ezra Pound, nós estamos diante de alguém que cometeu um erro que, na verdade, ficou registrado por um amigo dele, muito mais jovem que ele. Era um poeta da geração de 30, judeu-americano, Louis Zukowski, grande poeta judeu-americano. E o Zukowski, obviamente, um homem, além de poeta, um grande amigo do Ezra Pound, começou a ver a tragédia quando ela começava a acontecer na Segunda Guerra, e ele escreveu uma carta curiosa para o Ezra Pound, porque, obviamente, imagina o debate que essas duas pessoas tinham perto da Segunda Guerra Mundial. E aí chegou uma hora que ele já não sabia mais o que dizer para Pound, poeta mais jovem, quer dizer, poeta mais velho que ele respeitava infinitamente. Ele diz o seguinte: Ezra, não importa o que você não saiba sobre as coisas, você tem que saber de vozes. E como você não sabe que vozes são essas? Pergunta perfeitamente justa. Silêncio do Ezra Pound. Eles ficam sem se falar por 10 anos, quando eles vão se falar de novo, o Ezra Pound obviamente já está pedindo desculpa para todo mundo que ele conheceu. Mas vejam o ponto onde está. Quando vocês lerem Ezra Pound, percebam como ele é um mestre, na verdade, inclusive em assimilar vozes. A poesia dele muitas vezes é dita épica, mas eu diria assim, a virtude do Ezra Pound é uma dramaticidade infinita de troca de vozes. E o fato de que ele troca também infinitamente de vozes é a dificuldade da tradução e da leitura dele. Por quê? Porque Ezra Pound emprega todas as técnicas que vocês puderem imaginar escrevendo poemas. Então, se vocês querem, digamos, alguém que seja um mago das letras, como Baudelaire chamou o Théophile Gautier nas Flores do Mal, né? Um mago das letras, Ezra Pound. Todos os poemas dele, eu que já o traduzi, nesse que o Vanderlei mostrou, ilustra. Esse livro aqui, eu fiz quase 100 notas, 100 páginas de notas, para que as pessoas pudessem, digamos, não ter o problema de pegar o Pound a seco e lê-lo. Mas por que isso? Porque eu entendia como, e aí volto para um negócio que o Fred tinha dito no começo. Eu entendi um negócio que um crítico berlinense de arte uma vez falou, escrevendo um ensaio sobre a ideia de arte, e o nome do ensaio, o nome do crítico é Edgar Wind, né? Eu sempre brinco com Edgar Wind. O Edgar Wind, ele escreveu um ensaio no livro dele, Art and Anarchy, de 1960, que chama Medo do Conhecimento. E o que ele estava dizendo lá? Ele falou assim: todas as nossas sociedades criaram um sentido de que nós devemos, na verdade, temer o conhecimento. Mais do que achar que a erudição é careta ou elitista, na verdade, cria-se um medo daquilo que vai se reverter em rejeição imediata. Porque o erudito, como inclusive nos filmes todos americanos, não sei se vocês já repararam, a maior parte dos filmes americanos, toda vez que você tem alguma pessoa minimamente educada, que fale como um inglês, ou que de alguma maneira mostre que sabe se vestir, ou que, entendeu, tem cortesia com as pessoas, esse, sem dúvida alguma, é o vilão. Então, se você não é um brucutu realmente, tipo, né? Então você é o vilão. Isto é, digamos, um modo, digamos, fundamental de como a gente cria o medo do conhecimento. Okay? Então todos os outros, na verdade, que se dedicam a conhecer alguma coisa, se tornam, na verdade, obviamente, criaturas absolutamente bizarras e certamente no limite de algum crime. Mas por que elas estão no limite de algum crime? Se vocês sabem alguma coisa daquele vilão do Batman, o Coringa, é porque ele olha para aquele sentido de ordem que tem que ser dado na porrada e ele fala assim: mas por que tão sério? E aí ele propõe, na verdade, uma coisa que até tem um certo gesto de violência, que é alguma coisa caótica. Mas por quê? Todo poeta sabe. A realidade não pode ter uma quadriculação em cima dela para você tentar interpretá-la. A realidade é caótica. E você tem que aceitar o fato de que é caótica. Entende? De tudo isso que a gente transgrediu, esse caos no mundo, é que veio todos os nossos tipos de infelicidade. Percebe? Por que a gente tem, por exemplo, divãs? Por causa disso de novo. A gente não aceita o caos. Entende? Então toda vez que é coagido a ordem, a gente tem que voltar para o caos. O Ezra Pound, vamos dizer assim, se tornou uma espécie de coringa. Ele queria, na verdade, instaurar um bom caos. Mas o que ele fez? Horror. Essa é a tragédia dele. E é uma tragédia que eu acho assim, raríssimo que você veja uma tragédia que é cristalizada em escrita poética. Leio para vocês um trecho, só para concluir isso, para vocês verem o que o Ezra Pound era capaz de dizer. Esse é o trecho final, quem tiver o livro está na página 353. É o fragmento 115 dos Cantos.
O Ezra Pound fica chocado, na verdade, com todo tipo de coisa que, obviamente, aconteceu, e uma delas, inclusive, a bomba atômica. E ele escreve no fragmento: os cientistas cheios de terror e a mente europeia para. Wyndham Lewis preferiu a cegueira a ter sua mente parada. Noite no vento, entre garófane, pétalas quase quietas. Mozart, Lineu, Surmona. Quando os nossos amigos se odeiam, como pode haver paz no mundo? Suas asperezas distraíam-me nos verdes anos. Pele de flor que feneceu, mas a luz canta eterna. Pálida flama sobre pântanos, onde o feno salgado murmura nas mudanças da maré. Tempo, espaço, vida nem morte é a resposta. E de homens procurando o bem, fazendo o mal. Em Meine Heimat, onde os homens vivos eram feitos de cartão e os mortos caminhavam. Muito obrigado.